Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Disse Jesus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Caminhar sem nunca parar. Isso depende de energia, depende de força. Elias recebeu ali um alimento do anjo. Não era muito, assim, uma mesa muito bonita, não. Mas o certo é que ele caminhou 40 dias e 40 noites com aquele pão e com aquela água que ele havia recebido do anjo do Senhor. E esse programa está aí no seu lar, no seu receptor, não fazendo outra coisa senão isto, oferecendo esse alimento para a senhora, para o Senhor continuar caminhando. Meu irmão, minha irmã, a criança, o adolescente, esses que estão começando, esses que estão na metade do caminho, esses que já estão descendo a serra, já estão chegando lá no final, todos precisam. Às vezes a chegada é mais difícil, é mais ofegante, mais cansada do que o começo, do que o início da viagem. E por isso precisa de poder. Jesus Cristo, melhor do que nós, sabia disto. Ele deu o poder, e em escala. Ele não podia dar o poder de uma vez. Ele oferece esse poder, vai dando em escala, mesmo através do sofrimento, da angústia, do dia a dia. A pessoa vai adquirindo caráter e poder. Esse poder não se recebe de graça, sentado ou deitado num berço esplêndido, mas é na aflição. É como o caráter. O caráter não é um dom. O caráter é uma vitória. E esse poder sem o caráter é satânico.
esse poder que se consegue sem luta, sem sacrifício, sem honestidade, ele é satânico. E, infelizmente, é o afã do mundo de hoje. Por essa razão, a política está no estado que está, porque queremos poder sem sofrimento. Queremos o poder na facilidade, através dos jeitinhos, das estratégias, através de promessas falsas e outros meios. Mas Jesus Cristo outorgou poder para a sua igreja. Outorgou o poder para os seus, e isso foi através dessa coisa consistente, que é a luta, que é o labor. Você sabe que esta mãe de família, eu conheço mulheres que passam vergonha na gente. Vergonha mesmo. Porque elas enfrentam com tanta dignidade, com tanta honradez, aquilo que lhes competem, de uma forma tão bonita, tão corajosa, me faz lembrar aquilo que o profeta diz: como posso eu esperar chegar num céu de glória, deitado num berço esplêndido, enquanto outros navegam em mares de sangue para chegar lá? Navegam nas dificuldades, nas lutas, no sofrimento. E aqui está o herói porque cortou a sua mão numa lata de sardinha. Isso nos deveria dar vergonha. Mulheres que dão exemplo para o mundo, enfrentando com a dignidade que o homem deveria ter, com o punho, com a coragem que deveria ser mais próprio do homem. Esta é a grande verdade. Criando filhos, você quer mais do que uma mulher estar em casa, uma mãe, lutando com crianças, com filhos, e depois que crescem, muitos deles não sabem agradecer. Pensam que tem em casa é uma escrava. Fazem da mãe uma serva, uma escrava. É comida na hora certa, é a roupa na hora certa, não faltando o machão, né, que é o marido, para cobrar mais em cima. Agora, isso não são todos, alguns. Nós conhecemos muitas famílias coesas, onde o marido sente a parte da mulher, ajuda como a mulher e o marido, então é uma sincronização de forças, de boa vontade, e os filhos também, cada um dando da sua parte. Mas é daí que vem o poder. O poder vem da luta, minha filha. Esse tempo eu atendi uma mocinha de 15 anos, decepcionadíssima, chorando amargamente, inconsoladamente. Eu deixei ela chorar bastante, externar os seus sentimentos. Depois fui conversando com ela e no fim ela estava sorrindo. Eu disse para ela: você pensa que essa é a sua última decepção? Essa é a sua última dificuldade que você vai enfrentar? Ela caiu em si, mudou de semblante, não é? E raciocinou aquilo. Eu falei: você está começando, você está desbrochando na vida. Essa aí não, essa aí é uma das primeiras, minha filha. Isso é treinamento para você enfrentar coisas mais fortes, sendo mais leves depois, muito mais leves, dado a experiência, os calos. Todo mundo tem que ter calo. Esse que chega lá em cima sem calos é porque nunca calçou sapatos, né? Sapatos apertados.
A verdade é esta. Mas, meus irmãos, esse cristianismo, encarado de uma forma séria como é, porque não é nada mais, não é nada menos do que um caminho que nós estamos trilhando. E continuando, nós estamos sempre aprendendo, somos um discipulado, somos discípulos. E estamos no discipulado de Jesus Cristo, aprendendo a cada dia, e ele não evita mesmo. É como esse pai, essa mãe que viu aquele menininho que está andando já, cai. A mãe, o pai, viu que não machucou, é uma queda natural, então não corre para pegar a criança, não. Tadinho, meu filho, não, não é isso, não. Você diz para ele de cá, levanta, levanta, você é homem, vamos, você é uma mocinha, levanta, levanta sozinho, levanta sozinho. Então é daí que começa a coisa do berço. Mas a criança leva um tombinho ali, só dela estar chorando já diz que não perdeu o sentido, não foi tão grave, né? Chorando, então você diz, não, você é homem, você é uma mocinha, vamos lá, levanta, levanta, e daí a pouco ele fica um pouquinho sem graça ali no chão e acaba se levantando sozinho. É daí que começa o treinamento. São mínimas coisas. E Jesus também não está aqui paparicando seus filhos, não. Ele quer que eles cresçam. E se ele atendesse a cada um assim, na hora nós não teríamos nenhuma habilidade para o amanhã e muito menos fé. Se Jesus respondesse às nossas orações na mesma hora que oramos, nunca jamais teríamos uma fé perfeita. Pelo contrário, nós nos tornaríamos mais impacientes, mais exigentes. Você vê aí, quanto mais evolui os recursos, mais os homens ficam nervosos. Você chega no aeroporto, já aconteceu isso comigo, um advogado estava em tempo de morder em si mesmo dentro do avião. Eu disse para ele, olha, eu aprendi um negócio, uma coisa muito importante para tirar essa tensão do estômago, é não olhar no relógio. Ah, mas o avião está atrasado e eu tenho que chegar em São Paulo, tá hora, coisa e tal. Eu falei, bom, o senhor vai só aumentar, vai criar uma gastrite, uma úlcera nervosa e não vai botar o avião no horário. E viajamos mais uns 10 minutos, ele virou para mim e falou, o senhor sabe que o senhor tem razão? Eu não vou olhar mais no relógio, esse relógio está me matando. Mas eu disse, bom, agora sim. Não muito tempo atrás, para ir a São Paulo, o senhor gastaria meses. Era de carroça, cavalo, carro de boi. Depois a coisa evoluiu demais. Então o senhor podia ir uns 3 dias, num caminhão, uma Ford, uma Furreca 29 por aí. Daí a pouco a coisa foi diminuindo. Você pode ir em 16 horas, 13 horas, até 12 horas, conforme o veículo. Agora o senhor vai a São Paulo em 1 hora e 10 minutos, de Goiânia a São Paulo em 1 hora e 10 minutos, então o senhor já não está mais satisfeito com isso. E a senhora, eu creio que são pouquíssimos que estão me ouvindo que sopram fogo, que sopraram lenha molhada para fazer um almoço. Agora é só apertar um botão elétrico no fogão, pronto, já está com fogo aceso. E, no entanto, nervosa, carro na garagem, nervosa, só dando a partida, enquanto outros estão aí num ônibus abarrotado, nervosa, nervosinha, com tudo. Conta na farmácia, hospital, plano de saúde, nervosa, nervoso. Secretária, só apertar o interfone, alguém já atende, pois não, senhor, nervoso, exigente. É assim que é a coisa. Mas deixa vir a falta de tudo isso para ver o que acontece. Deixa vir a guerra, que você verá que os sofrimentos desta folga tão grande era um paraíso. Portanto, o cristianismo tem que exigir pela fé, abnegação, autonegação, negar-se a si mesmo,
às vezes até sacrificar de determinados direitos, de recursos que dispõe deles, não o usurário, o avarento. Não é esse, não. Não estou me referindo a isso. É pensar com o filho, com a filha, com a família. Olha, nós precisamos, pelo menos, simular uma necessidade qualquer na vida. Pelo menos simular um aperto, uma dificuldade. Porque assim, a hora que a coisa vier, nós estamos aí desacostumados demais. Esse rapazinho cresce aí com colher de prata na boca. É por isso que é bom todo mundo servir o exército. Mas é isso aí, uma autonegação, renúncia, exílio voluntário, quer dizer, uma separação para reflexão, para meditação. Você tem uma missão na sua vida, cada crente tem uma missão. Você que vai se casar deveria encarar isso não simplesmente como uma aventura, não como um acontecimento social, mas deveria encarar isso como uma missão de ser esposa, de ser mãe, uma missão de ser pai, de ser esposo, de ser cabeça, de ser marido, de ser um braço, um varão, para que aquela mulher se sentisse protegida, velada, amparada. Lá no Velho Testamento, quando havia um casamento, a moça, a noiva, tirava o véu e colocava sobre os ombros do noivo ao ser entregue a ele. Isso significava duas coisas fundamentais. É que desde então ela estava submissa a ele, mas também sob suas responsabilidades. Ele tinha uma responsabilidade geral sobre ela, como marido. Por quê? Através daquilo é que viria a família, os filhos. Então, ao receber aquele véu nos ombros, ele estava assumindo a sua submissão, mas também os seus cuidados, também todas as suas responsabilidades com ela. Então, você, ao assumir a sua missão, você precisa de todas estas coisas. Autonegação, renúncia. Você precisa da estatura do varão perfeito, que é fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. São Pedro disse que aquele que não conhece essas coisas é cego, nada vendo ao longe. Essa aqui é a preparação. Jesus fez isto. Jesus dá o exemplo. Ele é o mestre, nós somos os discípulos. Então precisamos de absoluta obediência às suas normas, à palavra. Nós precisamos de capacidade para sofrer privações, pobreza, necessidades. Nós precisamos de forças para enfrentar o contraste, enfrentar a luta, o martírio, por que não dizer, a cruz. Nós precisamos de respeito pelas coisas eternas. Nós precisamos respeitá-las desde já, porquanto vamos viver nelas. Nós precisamos encarar o mundo eterno quando nós inclinamos nossas cabeças e reverenciamos a palavra de Deus, a oração, o hino cantado. Nós estamos reverenciando não somente a Deus, mas também aquele mundo celestial que está reservado para nós. E isso traduz para nós uma motivação de desprezarmos aquilo que é apenas material. Nós colocarmos isso em segundo plano, o reino de Deus em primeiro lugar.
aquilo que é físico. O homem está vivendo praticamente pelo que é físico. Esquece do caráter celestial, esquece-se da santidade, da transformação moral. O único meio para a nação é o novo nascimento, é o temor de Deus, é entrar pelo caminho de Deus em primeiro lugar. Caso contrário, nós vamos ficar aí condenando um, condenando o outro, depondo presidente, depondo isso, depondo aquilo, e elegendo outro como a solução, e partidos e coisa e tal, mas tudo está na mesma condição. A menos que nasçamos de novo, a menos que tomemos este caminho e nos tornemos discípulos de Jesus, não há solução. Agora, já encaramos isso, segundo as Escrituras, não há realmente solução coletiva. A solução é individual para você estar num mundo perfeito, porque essa terra será perfeita. Jesus vai descer e instalar o milênio aqui. Vai ser perfeita. E você deve estar no milênio. Você precisa estar nele. Agora você entra nele, é aqui, é agora. É o reino de Deus, é agora. Se tornando um discípulo dele. Ele disse, eu sou o caminho, então entre por esse caminho. Ele vai ter 3 anos de casamento, que são as bodas do Cordeiro, e logo a lua de mel, que é o milênio. Deus te abençoe com esta fé, em nome de Jesus Cristo. Amém.